Olá, a paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra bem breve a respeito de um assunto tão importante para os dias de hoje, a maneira como nós devemos nos portar diante de Deus, diante do que a palavra de Deus nos ensina. Então eu quero falar hoje a respeito da glória irrefutável de Deus. E isso está na carta de Paulo a Romanos, capítulo 1, versos 16 a 22. E eu peço que nós possamos estar num clima de compreensão, porque é um assunto muito necessário. Paulo, queridos, foi um perseguidor dos cristãos, mas um dia foi achado por Cristo na estrada de Damasco e foi transformado por Jesus. É o que acontece com muitos daqueles que creem no Senhor, creem na transformação que Jesus pode nos dar. Então, Paulo foi o maior missionário que a história já teve. E a carta aos Romanos, essa carta que Paulo escreveu, ela é o maior tratado teológico que nós temos e o mais abrangente que fala sobre o Evangelho. A característica de Paulo era de um homem enfático, um homem audaz. Ele escreveu essa carta dizendo que era para todos aqueles chamados a ser santos. Então, santos muitos julgam que são aqueles que já morreram, que são os santos que têm imagem de escultura, de pedra, de ouro, de madeira, mas na realidade santos, a Bíblia diz que são todos aqueles que amam a Deus e que seguem a Jesus e que obedecem à palavra do Senhor. Então, Paulo disse que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Ele declarou: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo era firme no falar, ele falava a verdade, não se importava se fosse haver crítica ou não. Ele disse que importava que pregasse o Evangelho a tempo fora de tempo, fosse oportuno ou não. E isso ele escreveu na carta a Timóteo, capítulo 4 e verso 2. Então, nesse trecho que eu falei para vocês de Romanos, capítulo 1, de verso de 16 a 32, ele vai colocando algumas situações que nós temos que atentar para isso, porque são situações muito sérias. Então, ele falou que a ira de Deus vem em função do pecado, né? A decadência moral é o resultado da desobediência a Deus. Isso todos sabem, não há como duvidar. Ela vem em função da desobediência a Deus. E ele diz nessa carta que a ira de Deus vem sobre toda a impiedade, depravação, sobre toda a perversão do homem. E nós vemos hoje a depravação da humanidade como está, de uma maneira já até intolerável. Creio que Deus já não está mais suportando. E ele diz que os homens, conhecendo a verdade, anulam essa verdade para poder pecar, para poder justificar os seus erros. Ou seja, o sentido assim de que não é pecado, eles anulam, né? Então, tais homens, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 20, são indesculpáveis, porque eles, tendo conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus não é só pela palavra de Deus, mas também pelas coisas que foram criadas por Deus. Então, ele diz que os homens, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, foram nulos em seu raciocínio, fechando o seu coração insensato, e achando-se sábios, tornaram-se loucos, porque mudaram a glória de Deus incorruptível em imagem de homem corruptível e passaram a adorar mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, por isso, Deus os entregou à sua própria sorte. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A idolatria é o maior laço de Satanás. E a Bíblia se refere à idolatria com relação aos santos, às imagens de supostos santos, né? Mas, na realidade, idolatria tem a ver com tudo aquilo que a gente divide com Deus. A palavra de Deus diz que Ele não divide sua glória com ninguém. E, entretanto, muitos estão dividindo a glória de Deus. Na hora que estão idolatrando um filho, seus bens, seu dinheiro, sua posição, então também não deixa de ser idolatria, né?
Então, queridos, o pecado da humanidade, na realidade, consiste em ignorar a verdade. E Paulo ainda, falando aos Romanos, ele diz em Romanos 12:2, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Jesus foi registrado no livro de Mateus, capítulo 15, verso 8 a 9, verso 8, né? Jesus disse, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando a palavra de Deus te orienta, te ensina, te mostra uma coisa, e você faz outra e diz, não, mas eu amo Deus, eu sou cristão, na realidade é o que Jesus disse, honra com os lábios, mas o coração está longe, porque quando a gente tem o coração em Deus, nós obedecemos a palavra dele, nós procuramos conhecer a palavra dele. E também está registrado no capítulo 9, verso 22, Jesus também disse, o meu povo erra por não conhecer a minha palavra e nem conhecer o meu poder. Então você, querido, está conhecendo a palavra de Deus, você está realmente não só procurando conhecer, mas vivendo a palavra de Deus, botando em prática a palavra de Deus. A atitude mental do crente, do cristão, na realidade, querido, é determinada, é remodelada pelo conhecimento das Escrituras, pelo conhecimento do Evangelho. Então nós temos que conhecer o Evangelho. Paulo fala aqui nesse mesmo texto, no versículo 26, que a desobediência a Deus gera um senso de valor invertido. Por termos desprezado o conhecimento, pelo homem ter desprezado o conhecimento de Deus, foi entregue a paixões infames, uma disposição mental reprovável para praticar, que são coisas inconvenientes. Você leia esse texto que eu dei no início, você vai encontrar tudo isso. E o mais grave, ele fala de uma maneira bem clara, e não são palavras minhas, é palavra das Escrituras. Vocês podem ler nesse trecho que eu falei, nesse texto que eu falei, que vocês vão encontrar. E ele diz que as mulheres mudaram a forma natural de suas relações íntimas, contrário à natureza. E eu acho que está bem claro, não há necessidade de explicar mais o que é isso, né? E os homens, deixando o contato natural com as mulheres, se envolveram homens com homens, cometendo torpeza em seu próprio corpo. Queridos, isso está tão claro. Isso é bíblico. Isso é bíblico, isso não é palavra minha, é palavra que está na Bíblia. Então nós temos que atentar. Sabe o que é que acontece? A palavra de Deus nos diz que o inimigo cega o entendimento dos incrédulos para que não veja a glória de Deus, não conheça a verdade da palavra de Deus. Então, por isso, por essa desatenção, esse desprezo à palavra de Deus, Deus entrega a pessoa, o homem, a sua própria sorte, pelo pecado do coração, por ter desprezado a palavra do Senhor. E o efeito da desobediência à adoração a Deus é a perversão dos instintos contrário às funções apropriadas. Então é isso que ele falou com relação às mulheres, com relação aos homens, o que a gente sabe que isso acontece. Então a consequência, querido, da degradação do corpo é a desintegração moral. E o que nós estamos vendo hoje, que não há desintegração moral, isso tudo é em função de não querer conhecer a palavra, de não querer obedecer a Deus, de não querer botar em prática, está baseado no que nós ouvimos de homens e não do que a palavra de Deus nos diz. Quem estamos adorando? E ele ainda diz aqui o seguinte, no verso 32, é o final desse trecho, e é tão sério isso. Ele diz, ora, conhecendo a sentença de Deus, são passíveis de morte, de castigo. Ele está falando na morte espiritual, aqueles que praticam tais coisas. E não somente os que fazem, não somente os que praticam, mas também os que aprovam, os que apoiam aqueles que assim procedem. Então, quem nós estamos adorando, quem nós estamos cultuando, quem nós estamos idolatrando. A Bíblia se refere muito claramente à idolatração de ídolos.
de ídolos, de imagens, mas eu já deixei claro aqui para vocês que tem muitas maneiras de estar adorando, o que se torna abominação do Senhor, porque só o Senhor, nosso Deus, e Jesus que morreu por nós, é digno de toda a glória, de toda a adoração do nosso coração. Então, queridos, para finalizar, eu quero te dizer o seguinte: Deus nos ama. Ele entregou seu Filho Jesus por nós. Deus é amor, mas Deus também é justiça. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. E nós estamos no tempo de verificar nossa vida e o que precisar, em que precisar nós nos arrependermos, nós precisamos nos arrepender. Hebreus, capítulo 4, verso 7, diz: olha, se ouvires hoje a minha voz, não endureça o teu coração. Então eu te digo isso, o que quem escreveu a carta aos Hebreus falou, está ouvindo hoje a voz do Senhor? Então não endurece o coração. Em Isaías 55, versos de 6 a 7, diz: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Queridos, ainda é tempo de buscar o Senhor, porque vai chegar o momento que nós vamos até querer buscar, mas não vamos mais achar, porque esse mundo está apodrecendo a cada dia, e já chegou o limite, a paciência de Deus para aguardar aqueles que querem buscar o Senhor, que querem obedecer. Então, buscar ao Senhor, amado, é oportunidade, é privilégio para qualquer um que crê, para qualquer pessoa que crê. Então, vamos fazer isso enquanto é tempo, porque está chegando o tempo que nós não vamos mais conseguir fazer. Buscar o Senhor e buscar a solução para aquilo que está errado na nossa vida. Então, eu quero deixar aqui essa palavra bem breve, mas pedir a Deus que os nossos corações se abram e que a gente busque verdadeiramente o Senhor, aquele que nos deu vida, aquele que nos ama, aquele que quer nos salvar. Mas nós precisamos crer, porque Ele nos criou com livre-arbítrio e Ele não obriga ninguém. Então, se acha que tem algo errado, vai para a Bíblia, vai consultar, vai ver, faz como os crentes de Bereia, que tudo que ouviu, até que o próprio apóstolo Paulo falava, eles iam para a Bíblia, para consultar, para ver se aquilo estava de acordo com a palavra de Deus. Então, faça isso. Seja como o crente de Bereia e Deus vai aprovar aquilo que o teu coração está determinado a fazer, consultar a palavra e seguir a palavra. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o nosso coração esteja sempre preparado para ser um coração obediente a Deus. O Senhor nos ama. Nós precisamos retribuir esse amor na obediência à sua palavra. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima palavra, que em nome de Jesus eu hei de trazer para vocês. Amém.